grande entrevista na Rádio Ondas do Mar. Pois é verdade, e sem sombra de dúvida que vamos para mais um belo momento de conversa aqui na nossa emissão. E hoje recebo o Luís Gonçalves, que é um homem do teatro, é dramaturgo, é também, segundo julgo saber, ator, mas isso já lhe vou perguntar. Isso e muito mais, porque o próprio Luís já está aqui em estúdio. Olá Luís, bem-vindo à Rádio Ondas do Mar. Boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado pelo convite. Ora, eu, em nome da equipa da Rádio Ondas do Mar, é que agradecemos o desafio também, porque é a primeira vez que recebemos uma pessoa ligada ao teatro, porque o Luís está efetivamente ligado ao teatro. E a minha primeira questão é precisamente isto. O que é que o levou a apaixonar-se pelo teatro? Foi a convivência? Teve alguém na família ligado ao teatro? Não, eu entrei por mim mesmo. Eu apaixonei-me por mim mesmo pela esta arte. Mas ia assistindo? Assistia a teatro? Sim, como é que... sim, eu via peças de teatro na escola e também queria fazer com os meus colegas. Muito bem. Portanto, foi uma paixão espontânea, provocada então por essa convivência, digamos assim, com o meio teatral, mesmo que amador, não é? Exato. Porque na escola é diferente, com certeza. Muito bem. E depois... Diga. Não é assim tão exigente, não exige muito de nós. Claro. No teatro da escola. Sem dúvida nenhuma. Mas já cria bases e no seu caso alimentou então essa sua paixão por este meio. E depois, como é que as coisas foram acontecendo? Isto para os nossos ouvintes perceberem o seu percurso até então. Sim. Portanto, eu comecei por fazer teatro na escola, para os teatrinhos da escola. Entretanto, eu fui para o ciclo e lá também costumava fazer peças de teatro com os meus colegas, até que uma vez fui convidado também a participar no clube de teatro da escola. E nós chegámos a ir até ao Teatro Gil Vicente, participámos no Festival de Teatro. Entretanto, eu deixei a escola e fui tirar uma formação profissional para a Arcil. Onde eu comecei também por fazer uma peça de teatro com um colega meu e acabámos por criar um grupo de teatro lá na Arcil. Entretanto, a direção da Arcil convidou a atriz Cláudia Carvalho, do Teatrão, uma atriz profissional, e aí o meu gosto pelo teatro foi aumentando, que ela foi me ensinando como é que se faziam as coisas, como é que se apresentava, e eu aí ganhei ainda mais entusiasmo por esta arte. Exatamente. Muito bem. Mas este seu interesse inicial era apenas por representar, não é? O escrever vem mais tarde. Sim, quer dizer, eu na altura já escrevia assim umas composições e assim umas histórias que os professores pediam. E eu aí já tinha assim algum gosto por contar histórias também, mas ainda não era escrever teatro. Exato. Muito bem. Sim, senhores. Então, tem essa experiência no grupo de teatro da Arcil. E quando é que decide dar o salto, digamos assim? Porque hoje o Luís é, digamos, mais ou menos conhecido neste meio, não é? Porque as suas peças já foram a muito sítio, já fez também curtas-metragens, salvo erro. Sim, já escrevi uma curta-metragem, sim. E então, como é que se dá este salto, digamos assim? Ora bem, portanto, eu fazia teatro na Arcil, entretanto eu acabei a minha formação profissional, fui trabalhar para um café na zona da Lausanne. Sim. Só que a Arcil deixava-me continuar a fazer as peças lá com o grupo deles.
Então, entretanto, o grupo acabou, pessoas que desistiram e acabámos por desistir do grupo e eu fiquei sem fazer teatro. Até que em 2009 eu decidi, vou fazer alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa porque eu não posso deixar de fazer teatro. Então decidi começar a escrever as minhas próprias peças. Ok. Quando eu conseguia encontrar grupos de teatro para fazer, para representar. Então, a partir daí comecei a escrever o monólogo, ainda assim com poucas expectativas. Entretanto, criei um blog, publiquei no meu blog e comecei a receber contactos de pessoas a quererem fazer o meu monólogo. E aí continuei a escrever mais peças de teatro. Muito bem. O blog que se chama O Homem do Teatro, é isso? Certo, é isso mesmo. Muito bem. E para quem ainda não conhece o blog, o que é que lá pode encontrar? As suas peças de teatro, o que vai acontecendo? Sim, a minha passagem no teatro, eu escrevo lá tudo o que eu faço, os espetáculos das minhas peças. Tenho lá também algumas postagens onde falo sobre teatro, a história do teatro e essas coisas interessantes. Muito bem. Quem gosta, quer aprender. Exatamente, e inclusive tem também por lá, e nós agradecemos, uma referência a esta nossa entrevista. Sim, muito obrigado desde já. Nada. Muito bem, então, portanto, em 2009 decide então começar a escrever mais afincadamente, não é? Porque já o fazia, mas tal como disse, não tanto assim, se calhar nesta área do teatro, ou se calhar não era assim coisas tão elaboradas. E eram de outros autores, não eram adaptações de outros autores, não era assim, coisas criadas por mim. Exatamente. Hoje em dia não, hoje em dia são coisas criadas de raiz pelo Luís. Sim, até rimou. Só uma outra peça que eu escrevi foi baseada noutras obras. Exatamente. Mas a maior parte do que eu escrevi é mesmo meu, de raiz. Sim, senhor. E o Luís escreve mais o quê? Dramas, comédias? Estou mais virado para a comédia, mas agora também vou começar a escrever outros géneros. Aliás, eu já escrevi drama também. Consegue precisar quantas peças escreveu até hoje? Sim, já escrevi 10 peças de teatro. Uma curta-metragem e uma série, um episódio piloto de uma minissérie de animação. Muito bem. E até onde é que já foi com esses seus trabalhos? Onde é que eles já o levaram? Eles costumam participar em festivais de teatro e costumam na zona do Porto, em Lisboa, e também já estiveram no Brasil, já foram representados no Brasil, em Angola e assim. É, portanto, já um homem de sucesso, sem dúvida. Sim, um bocadito. Pelas expectativas que eu tinha, acho que sim, sinto-me orgulhoso por aquilo que escrevo. Que bom, que bom. Parece a minha passagem. Sim, senhor. E já vamos voltar aqui ao seu percurso, mas há pouco falou da história do teatro. É uma história fascinante do teatro em Portugal. Sim, eu acho que sim. O que é que mais o surpreendeu? Assim, algum facto que o tenha realmente marcado positivamente e que fez, se calhar, até aumentar ainda mais esta sua admiração pelo meio teatral? E foi lendo as obras de Gil Vicente. Sim, e eu então gostava de ser como ele um dia, ser muito conhecido por várias gerações. Exatamente, e olhe que digo-lhe sinceramente, e o Gil Vicente é um caso e há muitos mais, naquela época, que era uma época completamente diferente de hoje, não é? Isto hoje dizem que é tudo muito evoluído, pronto, mentalmente é que em alguns casos às vezes não, mas isso são outros assuntos. E naquela época que, pronto, em que se vivia como se vivia, eram verdadeiros génios aqueles senhores. Mesmo. Eles deviam ser mesmo muito bons na altura. É verdade.
Muito bem, sim senhor. Para o Luís existe a idade que também representa, não é? Existe algum ator ou alguns atores que tenha como referência? Sim, tenho o Luís Aleluia, o Diogo Morgado, o Marcos Almeida, que eu gosto bastante. E daqueles assim mais clássicos, digamos assim, aqueles que ficarão certamente eternizados na história da representação em Portugal. Sim, tenho o Vasco Santana. Que esses também vão ficar, não é? Os que mencionou. Sim, para mim o Vasco Santana é uma grande referência desses mais clássicos. O Vasco Santana, o Ribeirinho, gosto desses atores assim. Exatamente. Mais um caso, ou melhor, mais casos de verdadeiros génios quanto a mim. Esses mais na área do cinema também, não é? Porque, pronto. E lá está, naquela altura, mesmo no cinema, e fugindo aqui um pouco ao teatro, naquela altura, anos 30, 40, com pouco fazia-se muito. É verdade. Muito bem, e hoje em dia, como é que acha que está o teatro em Portugal? Muitos atores, ouço muitos atores por vezes dizerem que, pronto, de certa forma tentam apelar às pessoas para irem ao teatro. Sim, há peças que são... deviam ir mais ao teatro. Pois. Acho que elas não estão mais viradas para o cinema e para os YouTubes, essa coisa. Exato. Acho que não ir mais ao teatro, dá mais valor à cultura. E também o nosso governo também devia de apoiar mais a cultura. Acho que sim. E porquê é que acha que as pessoas não valorizam tanto o teatro hoje em dia? Será que há algum motivo para isso acontecer? Eu acho que por causa da internet, talvez, o YouTube. Eu acho que sim. Será? Porque se calhar eu tenho ideia que antes das internets haveria já quem dissesse que as pessoas não iam muito ao teatro. Quer dizer, não sei. Eu acho que sim, eu não sei, também não me lembro muito bem. E há uma... Acho que foi a internet e o cinema que talvez tenha desviado um pouco as pessoas. Acho que sim. Há uma coisa fascinante e se calhar o Luís até conhecerá ou não, e se não conhece, então recomendo-lhe vivamente. Algo que se fez noutros tempos na televisão, que era levar o teatro à televisão. Inclusive aquilo chama-se mesmo teleteatro, está no arquivo da RTP. Sim. É uma viagem incrível. Quem diria que eu iria assistir a uma peça, por exemplo, de 1959. Espetacular. Sim, e pode assistir, se for ao site da RTP Memória, encontra lá vídeos de peças de teatro. Verdade, incrível. Olha, gostei imenso, por exemplo, de uma que era As Árvores Morrem de Pé. Acho que era isso, com a Palmira Bastos. É das minhas peças preferidas. E muitas mesmo. Palmira Bastos. Isso mesmo. Muito bem, sim senhor. Portanto, falámos aqui um pouco também da história do teatro, que é outro assunto que o Luís também aborda no seu blog. Visita então O Homem do Teatro. Voltando aqui ao seu percurso enquanto dramaturgo e ator, hoje em dia é mais dramaturgo ou mais ator? Quer dizer, hoje em dia estamos todos parados, não é? Também. Devido ao problema da pandemia, sou mais dramaturgo. Então, mas a representação ficou um pouco de lado. Mas já teve então, tirando essa experiência escolar e a experiência na Arcil e tudo mais, já teve a oportunidade de representar, por exemplo, num teatro, sei lá, Dona Maria II, por aí assim? Gostava, mas nunca tive essa oportunidade. Mas onde é que, portanto, tirando a Arcil e a escola realmente, onde é que já teve a oportunidade de representar? Em Poiares, em Miranda de Corvo e na Lausanne só, mas integrado então num grupo? Sim, num grupo, os Canastrões, o grupo de teatro da Lausanne. Muito bem.
Sim, senhor. Mas pronto, hoje em dia então, e também de certa forma motivado por estes tempos pandémicos que continuamos a viver, mas que esperamos acabem, há quem diga que sim, vamos ver. Espero bem que sim, andamos todos cansados disto, não é, Luís? Sim, já ando farto mesmo. Uhum. Mas pronto, mergulhemos agora a fundo nas suas obras. Ora bem, sobre o que é que o Luís escreve, ou seja, o que é que abordam as suas peças de teatro? Temas da sociedade, Sim, coisas que o Luís viveu? Os perigos das redes sociais. Uhum. E assim. Pois. Essa dos perigos das redes sociais é a deixa certa para falarmos precisamente do seu mais recente trabalho, que é a Hora da Refeição. É o tema base dessa história. Sim, é esse o Sim. a relação entre o homem e o animal, e o gato. São as duas coisas, exatamente. Sim, são as duas coisas interligadas. Eu consegui fazer isso. E muito bem, eu diverti-me imenso a ler a peça, sobretudo, e confesso, a minha personagem preferida, vá-se lá perceber porquê, é o Lá Festas, o gato. Poxa, vai-se lá saber porquê, né? Porquê que será? É que eu confesso que a certa altura estava a ler e estava a imaginar a minha gata, que eu tenho uma gatinha, estava a imaginar a minha gata a dizer-me aquilo. Pois foi assim que eu criei esse personagem. Foi também. Eu baseei-me no meu gato. Tem um gato. O que é que ele pensaria de mim? Uhum. E chama-se Lá Festas, o seu gato, não? Não, chama-se Lá Féria. Lá Féria. Porque será esse nome, não é? Deve ter, isso tem uma grande razão de ser. Pois. E porquê Lá Festas? Usar o nome Lá Festas na peça? Lá Festas, ora bem, o nome não tem assim muito a ver com a personalidade do gato, mas é o que... Não, ele queria festa, coitado. Ele queria bacalhau e o Miguel não lhe o queria dar. É assim, ele, na cabeça do Miguel, o Lá Festas é um gato carinhoso, só quer mimos e tal. Uhum. E não é isso que a gente vê na peça. Ui. Por isso é que ele se chama Lá Festas. Uhum, exatamente. Não, mas ele no fundo é um gato carinhoso, não é? E prova disso é que salvou o dono, não é? Sim, salvou o dono sem querer. Vamos lá ver. Sem querer. É verdade. Ele teve uma sorte. Pronto, portanto, o Lá Festas então pretende mostrar essa relação homem-animal. Muito bem. Exatamente. Já o Miguel, bem, utilizando aqui um termo politicamente incorreto, o Miguel é um atado. Pois é, coitado. Coitadito. Pois ele é assim meio idiota. O Miguel. Em que é que se inspirou para criar o Miguel? Aquelas pessoas que se calhar vão muito, por exemplo, em tudo o que se escreve nas redes sociais, não? Exatamente, foi isso que me levou a inspirar a escrever sobre esse personagem. Uhum. Eu vi uma publicação no Facebook de um amigo meu que publicou que tinha ganho um prémio e meteu no Facebook. E depois eu lembrei-me de escrever isso para avisar as pessoas, para terem cuidado. Exatamente. Essas coisas pode acontecer o que aconteceu com o Miguel, que foi assaltado. Sem dúvida. Mas aquele bandido, lá está, o Lá Festas, tratou-lhe da saúde. Tratou, e bem. Bem, e espero que não tenha acontecido nada ao seu amigo, na realidade, né? Porque isto é verdade. Já aconteceram inúmeras histórias de pessoas que fizeram isso e depois, pronto. Daí eu ter escrito isso, que era uma chamada de atenção às pessoas. Uhum. Não só... Há várias pessoas que fazem isso. Exatamente. E aquele bandido que, pronto, passou-se ali por carteiro no princípio, o que é que aquele bandido nos quer dizer? Ele quer dizer para termos cuidado com o que publicamos no Facebook. Apenas. E que há mais pessoas que fazem coisas más, por exemplo, os políticos que cometem crimes e não lhes acontece nada.
e aí ele, que é pobre, vai preso. Pois Ele é. fala disso lá a meio da história. Uhum. Exatamente. Muito bem. Portanto, de tudo isto que estamos aqui a falar, tirando ali, de certa forma, a personagem do gato, que já vamos aqui também falar sobre outro aspecto deste Lá Festas, tirando essa personagem, todas as outras personagens acabam por ser reais. Quer dizer, o gato também é, não é? Sim. Mas é abordado de uma outra forma. Sim, o gato é um gato especial. Pois. Ele teve ali um problema, por isso é que ficou assim. Ele bateu com a cabeça numa parede e começou a ficar a ouvir os humanos e a compreendê-los. Sim. Muito bem, pronto, essa parte é um pouco mais ficcionada, mas tudo o resto não. Portanto, aquilo poderia acontecer exatamente assim. Poderia. Uhum. Sim, poderia. Muito bem. Ora, pegando aqui novamente no Lá Festas, esse gato simpático, com aquelas respostas sempre na ponta da língua, que eu fartei-me de rir com aquilo, foi cada uma. Mas o Miguel não o percebia, certo? Não, Ou seja, o Miguel não entendia. Ou seja, o Lá Festas percebe Para o Miguel só tudo. dia. Pois. Lá festas para o Miguel para o Miguel e para o bandido e para todos Toda os a seres humanos. gente. Exatamente. Sim. Mas percebia tudinho que, portanto, o Miguel e o bandido e o polícia, o que toda a gente dizia. Exato, sim, percebia. Uhum. Muito bem. Portanto, resumindo e concluindo, foi uma hora da refeição que afinal não foi refeição, porque o Miguel ficou sem dinheiro, sem bacalhau e por pouco não ficava sem a vida. Pois, pouco faltou. Sim. Uhum. E também outra coisa nessa história é que todos os personagens tiveram com a boca na comida dele. Pois. O gato, todos os personagens estiveram lá com a boca na comida. Uhum. Exatamente. E pronto, e o Miguel no fim de contas ia comendo a última parte, que pronto, havia de ser bonito. Havia. Eu estava mesmo a ver, mas teve sorte. Teve muita sorte mesmo. Quanto tempo demorou a escrever esta peça? Por volta do mês, talvez. Uhum. E isto era como um bocadinho todos os dias? Havia dias que escrevia mais, outros dias que hoje não estou para pegar nisto. Um dramaturgo tem que escrever todos os dias. Só assim é que funciona. Eu posso explicar um pouco Força. como é que eu escrevi esta história. Muito bem, vamos a Esta isso. história comecei a escrevê-la em 2019, quando eu escrevi a primeira versão, que, pronto, como eu disse, é inspirada na minha relação com o meu gato. Uhum. Então, entretanto, eu publiquei-a na internet, no meu blog e tal. Sim. Só que a peça acho que não foi nenhuma vez a cena, acho eu. Estava muito curta e acho que não estava assim muito interessante. E daí, em 2021, eu decidi voltar a pegar na peça e aí comecei a reescrevê-la novamente, onde meti o gato a falar, que ele na primeira versão não falava. Pronto, e aí fui surgindo essas ideias da raspadinha e dos perigos da internet, e assim eu criei a peça. Muito bem. Portanto, aquilo que eu li e que estará também no blog do Luís é então uma segunda versão. Que, entretanto, pelo que o Luís já me disse, será representada em breve. Sim, muito em breve será representada pelo grupo Teatro da Águeda, o Sem Cenas. Uhum. Como é que isso acontece? Ou seja, como é que o grupo tomou conhecimento do seu trabalho? Foi através do blog? Sim, quer dizer, eu já tinha o contacto deles, que eles já tinham feito uma peça que eu escrevi, chamada Enquanto Ela Não Aparece, que também fala dos perigos das redes sociais, mas no outro aspecto. Sim.
eles já estavam, eu tinha andado a falar com a encenadora do grupo, entretanto escrevi a peça e enviei-lhe a hora da refeição, que era para ver se eles estavam interessados em fazer. E pronto, eles aceitaram, só que pediram-me para que a peça devia ter mais personagens, que eles são mais atores. Pois. Então eu tive que criar uma nova versão, a terceira versão. Portanto vem aí outra versão, é isso? Sim, a história é a mesma coisa, só Sim. que tem mais personagens. Uhum. Eu tive que meter lá mais personagens na história, mas não alterei a história. Exato, portanto a essência mantém-se. E que personagens são essas? Se é que pode dizer, não é? Não sei se... Sim, posso. São aquelas personagens de que são faladas durante a história, mas que não aparecem na história. A vizinha, não. Sim, a vizinha, não. Não. O Miguel fala da mãe, fala do chefe, Uhum. fala O chefe mais que era algumas muito querido. pessoas. Sim, é muito querido mesmo. Pronto, e eles aparecem na terceira versão. Aparece lá uma pessoa a fazer esse personagem. Uhum. Depois há lá mais um. Sim. Diga. Não, eu ia para perguntar, e o gato? Contracena com eles todos ou não? Não, o gato só contracena com o Miguel e com o Bandinho. Ok, sim senhor. Ainda Depois gostava... Sim, Diga. diga. Não, ainda havia de ser interessante o lá festas com aquele chefe querido que o Miguel tem, não é? Sim, mas eu acho que não fazia muito Pois não. sentido na história. Uhum, Ele claro. contracenar com o chefe. Claro que não. Sim, Muito o que eu bem. estava a dizer era que... Desculpa. O que eu Força. estava a dizer era que também meti... onde eu expliquei como é que o bandido descobriu que o Miguel tinha ganho o dinheiro. Uhum. E então eu criei uma cena em que ele está lá no jardim a ver o telemóvel e depois vê que o Miguel ganhou dinheiro através do Facebook. Sim. Depois rouba a roupa a um carteiro e pergunta lá a um rapaz onde é que mora o Miguel e pronto, e foi assim. Tipo, assim criei mais personagens na história, meti mais personagens na história. Exatamente. E o final? O final vai-se manter igual, ou seja, no fim de contas, ele era mesmo o carteiro verdadeiro e o Miguel, pronto, escorraçou, literalmente. O último carteiro que aparece Que é o mesmo verdadeiro. Carteiro. Esse é o verdadeiro. Sim, é o verdadeiro. O bandido não é carteiro, é um falso carteiro. Exatamente. E o Miguel expulsa o outro carteiro, pensava que era mais um bandido que vinha para o assaltar. Uhum. No Facebook a publicação. Isso mesmo. Mas, portanto, isso vai manter-se igual, ou seja, vamos Sim, ficar vai. com aquela ideia de... Eu, pelo menos, fiquei com essa ideia, venha ao próximo capítulo. Sim, é mesmo. Ora bem, há um outro facto que é importante referir em relação a esta hora da refeição, que é a presença da música. E neste caso, temos neste seu trabalho uma banda que é também muito querida aqui na Rádio Ondas do Mar, que são os Four on Route. Em primeiro lugar, porquê a escolha? Porque eu gosto dessa banda. Essa banda é uma das minhas bandas preferidas. Adoro as músicas dele. Acho que são músicas que inspiram as pessoas a lutar pelos seus sonhos e pelo que querem realizar. Exatamente. E então eu decidi fazer uma homenagem a essa banda nesta peça, onde meti essa banda como a banda preferida do Miguel também. Pois, aliás, ele estava à espera do CD, não é? Do CD dos Foreign Hood. Isso mesmo. E afinal o CD, pronto, não chegou. Quer dizer, ele chegou... Ia para chegar, mas ele escorraçou. Mas ao menos podia lá ter deixado o CD, mas pronto, se calhar era a cobrança... E não me lembrei de serem os Foreign Hood a entregar o CD ao Miguel, aparecer no final e começarem a tocar. Ok. Mas eu não posso meter música nas peças, daí tive que escolher essa solução, essa ideia, vá. Pois.
Exatamente. Mas, pronto, são feitas algumas referências a essa banda, inclusive a um dos seus elementos, neste caso o Zé Nando. Os For en Route têm certamente conhecimento deste seu trabalho. Sim, tem. Eles leram as versões todas. Espetáculo. Muito bem. E gostaram, claro, obviamente. Eu penso que sim. Pelo menos foi o que eles me disseram. Uhum. E nessas representações que vão acontecer em breve, não haverá hipótese deles integrarem também o elenco, vamos dizê-lo? Só se eu fizer uma alteração à história. Ok. É que eles podem aparecer. Talvez só se eu escrever uma nova versão, onde eles aparecem. Mas eu estava, por exemplo, a dizer, imaginemos, portanto, a peça acaba e eles tocam ali o Mundo Cruel, sim, neste caso. Sim, sim. Acho que até vai ser isso que vai acontecer, né? com o grupo de teatro sem cena. Boa. Muito bem. Portanto, vai ser um fecho apoteótico, por assim dizer. Sim, acho que vai ser um grande espetáculo. Muito bem, e esperemos que esta pandemia permita, não é? Porque, pronto, Digo mesmo. estamos a caminhar para o fim, eu acredito, tal como disse há pouco, e portanto temos que recomeçar essas atividades. Nem que seja com algumas limitações inicialmente, mas pronto, ir retomando. O Luís só faz isto do teatro ou não? Certamente fará outras coisas. Cinema, que eu ando a tirar um curso onde estou a aprender também a escrever cinema. E é uma coisa muito interessante, que eu gosto muito também. Portanto, lá está, é um homem das artes da representação, ou melhor, neste caso, da escrita para a representação. Tento fazer por isso. Estou a lutar por isso. E acredito que, a par disto tudo, pois tem que ter uma atividade profissional, não é? Porque, infelizmente, isto se calhar não lhe dará o pão de cada dia. Ora bem. Não, isto até pode dar dinheiro, mas é preciso que as pessoas me queiram pagar pelos meus textos, pelos espetáculos, que não está a ser um bocado complicado. Nem toda a gente me quer pagar pelas minhas peças. Pois, exatamente. E podemos saber o que é que o Luís faz a par de tudo isto? Neste momento trabalho numa padaria. Ok. Pronto. Portanto, não tem nada a ver com representação. Não. Sim, senhor. Muito bem. Ora, o Luís é de Serpins, nós não referimos isso há pouco, mas é um homem aqui da Serra. Eu também sou aqui da Pampilhosa da Serra, como o Luís sabe. Exatamente. O que é que as pessoas por aí na comunidade lhe dizem? Conhecem o seu trabalho, certamente. Sim, algumas conhecem e dizem para eu seguir em frente, para continuar a escrever e tal. Nunca pensou, e dado que escreve os seus textos teatrais, nunca pensou, por exemplo, criar um grupo? Quer dizer, não há de ser muito fácil, digo eu. Pois é, um bocado, nem toda a gente está disposta a fazer teatro. É porque eu já tentei fazer isso, mas é um bocado complicado. Pois, e exatamente. também faço parte do meu grupo, os Canastrões, e também não posso estar no outro grupo. Exato. Já diz o povo que quem muitos burros toca, algum fica. É o que a minha mãe me diz muitas vezes. Exatamente. Vale mais fazer pouco e bem do que fazer muito e depois. Exatamente. Nem uma coisa, nem outra. Exato. Muito bem, sim senhores. Estamos quase a terminar aqui o nosso belo momento de conversa, e que belo momento realmente. Próximos trabalhos, portanto agora vai sair então essa terceira versão da Hora da Refeição. Não, já saiu essa terceira versão, já escrevi. Ok, muito bem. Já está em minha posse. Ok, mas ainda não... Basta entrar em contato comigo. Ok, mas não será publicada ou vai ser também?
Não, só Não. a segunda versão é que é central. Exatamente, ok. É, Que é então essa versão que fez, neste caso, Mas- para a representação que vai Exato. acontecer. Ora, portanto, era o que eu perguntava era precisamente se já há por aí próximos trabalhos, ou seja, outras peças para sair. sim, há peças e também roteiros de cinema. Muito bem, sim senhor. Em termos de peças de teatro, vamos continuar na comédia? Virá por aí Sim, e algum drama? Agora vou escrever um novo trabalho, mas vai ser mais para a frente, que é uma farsa sobre um rapaz que engana um amigo. Ui, ai ai. Sim. Infelizmente isso está na moda, não é? Por assim dizer. Exato. Ele é apanhado com outra mulher em casa da sua esposa, depois é posto na rua. Depois ele encontra um amigo que tem assim umas tendências Estranhas. meias afeminadas, Ok. e ele engana, diz que está apaixonado por ele, que é para se aproveitar dele. Entretanto, o que é que valha-me Deus. acontece? Ele vai lá para a casa desse amigo e esse amigo recebe a visita do pai, que é homofóbico. E então o amigo pede a esse rapaz para se fazer de mulher dele. Pronto, e vai haver ali uma grande confusão nessa história. Minha Nossa Senhora, muito bem. Portanto, vai haver aí grande algazarra na certa. Vai, muita. Muito bem, sim senhor. E vai Também ter. Diga. Diga. Também Sim. estou a escrever uma longa-metragem sobre violência doméstica. Uhum. De uma rapariga que é perseguida por um homem, depois há outro senhor que ela começa a namorar e ele começa a revelar que há alguma agressividade, começa a bater e a beber, a beber muito. É um pouco no caminho da obsessão, vamos dizer. Sim, é. E é um trabalho que eu tenho que ter muito cuidado para que eu Sem escreva. dúvida. E essas longas metragens e esses textos de cinema depois irão para onde? Ou seja, irão para a televisão ou haverá aí algum destino? Terei que entrar em contacto com produtoras e enviar para lá os meus trabalhos. Exatamente. Portanto, O argumento e tal. sim, portanto o Luís terá que fazer esse trabalho de contactos, no fundo, para as pessoas Sim. terem conhecimento, não é? Já alguma vez se sentiu de alguma forma desanimado? Ou seja, porque é assim, Sim, às vezes acontece. Pois. Muitas vezes. Porque é assim, nota-se que Luís tem uma grande paixão, um grande amor por isto do teatro. Agora é assim, claro que, pronto, muito embora o Luís gosta do que faz, do que escreve, senão não o fazia, ora bem. Lógico. Mas, quer dizer, se calhar gostaria de ter mais reconhecimento e que se calhar os seus trabalhos Sim, gostava. fossem para um teatro ou, no caso das metragens, para a televisão, não é? Para a televisão, sim, gostava. E se calhar já se sentiu um pouco desmotivado. Sim, já aconteceu, até já aconteceu uma vez eu ir ao teatro a Lisboa, assistir a uma peça, até foi com o Monchique. Uau! E eu gostei da peça, só que fiquei um pouco desanimado porque era muito melhor que as que eu escrevo. E eu pensei, pô, estou mesmo mal nisto. Eu não veria isso talvez dessa forma. É assim. Mas foi assim que eu vi. Pois, é assim, não é melhor nem pior, é diferente, porque lá está, pronto, não se pode estar a fazer coisas iguais umas às outras, não é? Isso é tal e qual, lógico. como na música também Certo, e também. noutras artes. Portanto, Eu também não sou profissional, eu sou amador nesta área. exatamente. Muito embora já tenham um vasto currículo e basta ir ao seu blog e ler a biografia que lá está. Portanto, o Luís, mesmo sendo Com muita luta, amador, uma biografia com muita luta. exatamente, não é? E já chegou
apesar de tudo, um pouco, um pouco mais longe do que aquilo que até esperava, como o Luís disse há bocadinho. Sim, eu pensava que isto não ia dar em nada, que mais tarde ou mais cedo ia existir, logo em 2009. Pois. Mas não pode desistir. Ainda Claro em que relação à próxima peça, e ficou há pouco esta questão por fazer, vai ter também música ou alguma referência musical ou não nessa peça? Talvez eu volte a falar de Foreign Hood ou de outras bandas que eu gosto. Por exemplo, os Blind Channel, que é uma banda que eu adoro ouvir, que é uma banda finlandesa que participou no Eurovisão no ano passado. Ok. E eu fiquei bastante apaixonado pela música deles, que é fantástico. Talvez eu fale deles, talvez o protagonista desta história seja fã deles e eu meta lá durante a peça. Muito bem. É, portanto, aguardar as novidades. Antes então de finalizarmos este nosso programa, escutando precisamente os Foreign Hood com esse mundo cruel que é o mundo do Miguel, daquela hora da refeição. Redes sociais, Luís, onde é que as pessoas realmente poderão saber aquilo que vai acontecendo? Portanto, em primeiro lugar, o blog. O meu blog, o homendoteatro.blogspot.com. Muito bem. Também tem os meus grupos de amigos do Facebook, que é os Amantes do Teatro, o grupo Roteiristas, Guionistas, Dramaturgos Iniciantes, que eu criei. Tem a minha página de Facebook e tem a minha fanpage que eu criei, Luís Gonçalves Teatro. Muito bem. E, portanto, em todas essas plataformas poderão ficar a par daquilo que o Luís vai fazendo. E estou-me a esquecer de outra coisa, do site Recantos das Letras, que é o site para onde eu envio os meus trabalhos. Muito bem. Portanto, lá está. É mais uma ferramenta. Isto das redes sociais que, lá está, é boa para quem a sabe usar. Para isto é muito bom. É, sem dúvida nenhuma. Eu acho que sim. Acho que se deve usar as redes sociais em benefício, neste caso, da cultura. Para estas coisas, exato. Seja no teatro, seja no cinema, seja na música, e na música há muito. Do teatro é que, não sei, acha que há muita divulgação? Não sei. Há alguma, eu costumo ver bastante, há grupos de teatro, de amigos de teatro que divulgam trabalhos, cartazes, vídeos, ainda há algum. Muito bem. Mas pronto, esperemos que realmente o futuro seja promissor para o teatro, que é algo que faz parte da nossa história, não é? Porque da nossa e da história até do mundo, mas pronto, no caso português faz parte então da nossa história e seria uma pena que um dia se perdesse. Mas eu acho que isso nunca vai acontecer. Espero que isso nunca aconteça. Não. Acho que isso nunca vai acontecer, porque lá está, com jovens dramaturgos como o Luís a aparecer, com jovens atores também a aparecer, acho que a coisa nunca morre. Muito bem. Amigo Luís, não sei se quer aproveitar este tempo de antena para acrescentar mais alguma coisa em relação a tudo aquilo que aqui falámos. Se quiser me perguntar mais alguma coisa, estou à vontade de responder. Neste momento não sei o que é que eu ia dizer mais. Muito bem. Sim, senhor. Ficamos então assim. Luís, agradeço-lhe imenso o ter aceito este desafio. Agradeço. E cá ficamos à espera então dessa peça que, portanto, sairá brevemente, certamente, não é? Sim, daqui a uns meses talvez já saia. E que realmente a pandemia permita essa grande representação, que está agendada para quando, Luís? Há assim já alguma data prevista? Não se sabe muito bem, não sabemos se vai ser este ano, se vai ser para o ano. Ok, pronto. É ficarem então atentos às redes sociais do Luís, que certamente irá ser lá postado quando é que vai acontecer esse espetáculo. Meu amigo, um grande abraço, foi um gosto. Só uma coisa, quero dar um grande abraço aos Foreign Hood e
e a todas as pessoas que me apoiam nesta área. Muito bem. As minhas peças. Sem dúvida Incluindo que... o meu professor, o Trajano Amaral de Oliveira, que deve ouvir esta gravação. Também um grande abraço para ele, que ele tem-me ajudado bastante. Tem-me orientado nas minhas escritas. Ora bem, é importante termos sempre quem nos acompanhe no nosso caminho, não é, Luís? Sim, exato. E olhe, da nossa parte, também cá estaremos ao seu lado, da melhor maneira que pudermos. Muito obrigado. Sim. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Sim, ok, obrigado. Obrigado eu. Fora en route com Mundo Cruel. Assim terminamos a nossa grande entrevista. Saio de casa com medo, o mal se instala no meu respirar. Seguir em frente é caminho mais fácil para lutar e vencer. Mundo cruel volta a ser esperança de quem quer viver. Mundo cruel volta a ser esperança de quem quer viver. Mundo cruel volta a ser. Mundo cruel. Mundo cruel volta a ser. Mundo cruel. Tenho sorte de ter ao meu lado